Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é a primeira vez que eu faço alguma coisa desse tipo, então espero que me entendam. Eu vou tentar usar esse lápis aqui, que é mais grosso, pra aparecer na imagem, né? Então, se tiverem dificuldade, me avisem, tá bom? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou ensinar vocês a fazer volumetrias de árvores genéricas em croquis, tá? Árvores... O que acontece? Um croquis é um desenho imaginário de algo que você quer projetar, ok? Então, supondo, vocês estão fazendo a fachada de uma edificação, vocês estão fazendo o paisagismo de um jardim, o fundo de um quintal, todas essas representações, geralmente vai ter uma vegetação compondo o cenário, certo? E esse desenho que você está fazendo não é desenho que existe, é um desenho que você está imaginando. Então, como é que você vai desenhar uma coisa imaginária para aquele lugar, sendo que você não pode observar essa árvore que vocês aprenderam, né? Fazer o desenho de observação. Nesse caso, a gente vai fazer essas árvores em croquis, ok? São árvores genéricas, assim, só para vocês terem uma noção de que aquilo é uma árvore. Ela não precisa ser perfeitamente uma árvore, tá? Ela vai só lembrar a árvore, entenderam? Qual que é a diferença de um desenho de observação e um desenho de croquis? O croquis a gente está imaginando um cenário que ainda não existe, que vocês estão projetando, tá? Eu vou fazer só uma base aqui para saber onde que eu vou colocar essas minhas árvores. Então, eu vou começar com uma árvore genérica, ok? E aos poucos eu quero variando ela em formatos e texturas, tá bom? A genérica, vamos dizer, genérica 1, certo? Você começa com uma raiz larga e estreita. Começa com uma raiz larga, estreita, e aqui você tem a copa, concordam? Ó, então, geralmente, as árvores que são desse tipo, sem os galhos abertos, elas têm uma copa bem grande, tá? São árvores de manga, ou... qual que é aquela outra planta, gente? Aquela que dá uns frutinhos assim? Esqueci, tá? Mas vocês viram que eu fiz uma copa bem grande comparado ao meu tronco, ok? Aqui eu vou até apagar posteriormente. Deixa eu ver se eu tenho uma borracha aqui. Ó, gente, eu tenho uma borracha de bolo. Vamos ver se ela funciona. Foi. Tá? Então, aqui a gente tem uma copa grande comparada ao tronco. Isso acontece quando você tem um tronco mais reto, tá bom? Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu vou reforçar aqui. Dá pra ver? Ok. Então, agora que eu fiz só a sombra de como seria essa copa, eu venho com o que a gente chama de vegetação aparente, certo? Eu sempre tenho que pensar onde tá vindo a iluminação, e ali eu vou colocar menos folhas, ó, pra gente se situar que aqui tá entrando luz. E aqui onde tem mais, eu coloco mais sombra, eu coloco mais folhinhas, folhagens, né? Ela não precisa ser muito precisa, então eu posso sair um pouco, certo? Daí eu venho um pouquinho pra cá, entro um pouquinho. Aqui eu começo a espaçar, porque tá... Aqui eu vou ter o espaçamento de sombra. Ai, gente, lembrei o nome da árvore, jambo.
Pés de jambo normalmente são assim também, tá? Vocês vão, com o tempo, identificar a espécie e como que é o formato dela. Mas isso é papo para muitos anos, né? E se vocês tiverem interesse, principalmente em seguir na área do paisagismo. Então, estão vendo como eu fiz uma grande sombra aqui nessa parte? Então, eu vou começar a colocar mais volume aqui. Com mais folhagem acontecendo aqui. Ok? Aqui a gente tem uma árvore mais redondinha, mais genérica. Eu vou dar uma pausa aqui, já volto. Ok, voltamos. Então tá, agora a gente vai para uma árvore genérica com mais troncos subdividindo, tá? Então, esse tipo de árvore aqui é mais comum, assim, para vocês verem no paisagismo urbano, né? Então, nas cidades, elas têm muitas. Então, como que é essa árvore aqui? Genérica 01, né? Essa aqui é 02, essa aqui é 01 a 02. Vamos entender. Ela tem uma subdivisão nos troncos dela, tá? Então, a gente começa com uma base larga, vai pro tronco mais reto, mas quando a gente chega perto da copa, ela se subdivide, esse tronco grande aqui, se subdivide em alguns galhos, tá? Então, pode ser dois, três, nesse caso aqui eu vou fazer 2, ok? Então, eu tenho um tronco que vai dividir pra cá, e outro que vai dividir pra cá. E aqui em cima, a gente vai ter um emaranhado de galhos espaçados. E a copa, ela vai ser mais rarefeita do que essa aqui, tá? Então, enquanto a proporção aqui da copa e da árvore é grande, comparada, né? Nessa aqui, nesse caso aqui, ela não é tão grande, ok? Mas ela ainda assim tem um efeito muito legal nos desenhos, nas paisagens urbanas. Então, nesse caso, como eu tenho 2 galhos centrais, eu vou dividir em 2 copas, certo? Ó, uma aqui e outra aqui. Vocês estão vendo que não é cair uma bola perfeita, ela sempre tem um achatadinho aqui? Então, esse tipo de árvore, ela não fica com uma copa muito arredondada, ela achata um pouquinho, tá? Ela fica um pouquinho achatadinha, como se os galhos ainda continuassem se dividindo aqui no meio também, tá? Então, mas de fato isso tá acontecendo. Tem um galho que vem pra cá, outro pra cá, outro pra cá. Então, eles vão se alargando ao invés de crescer totalmente perfeito pra cima. Ela dá uma achatadinha nesse sentido, ela fica quase um oval, né? Uma elipse aqui, ok? Então, aqui, novamente, a gente pensa o que tá acontecendo, luz e sombra aqui, o que tem na frente, o que tem atrás. Vocês precisam decidir essas partes do componente da imagem, tá? Então, por exemplo, aqui, eu posso decidir que esse galho aqui tá passando por trás dessa copa, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tô vendo o que tá acontecendo. E olha só, diferente desse aqui, que é bem juntinho, a gente tem um espaçamento menor, essa aqui eu tenho umas reentrâncias maiores, olha só. E ele vai formando esse oval. Ó, aqui já começa a ficar mais rarefeito, né? Lembra que eu falei? Onde tem luz, fica mais suave. Onde tem sombra, vai ficar com... Ok? Olha, você tem um galho saindo aqui, outro galho saindo aqui. Você não sabe, né? Você tá... seu cérebro preenche essas lacunas, tá? Mas
Dá pra ver certinho. Então, vamos supor aqui, vamos abrir isso aqui um pouquinho mais pra cá. Daí, aqui eu posso até passar um galho aqui, ó. Tá vendo? Ele faz um efeito bem legal. E atrás, você repete a mesma coisa, certo? Então, como eu tenho uma árvore aqui, eu não vou interromper ela. Tá acontecendo por trás aqui. Tá? Uma árvore subdividida em 2 troncos, ela geralmente vai ser mais acertadinha, os galhos mais espaçados. Então, é árvore genérica 02. Aqui eu vou fazer um sombreado, porque como essa parte tá atrás, tanto dessa copa quanto dessa, ela vai estar mais sombreadinha. Ok? Então, vocês conseguiram ver agora esses galhos acontecendo aqui? Tá, eu decidi qual que vai ser a última árvore que a gente vai fazer aqui. Tem uma árvore que ela é muito comum aqui no Brasil e todo mundo gosta, né? Que é o ipê amarelo. Só que o ipê amarelo, ele tem uma característica que ele tem muitos galhos quando eles vão chegando aqui na copa. E a copa é um pouquinho rarefeita, então a gente consegue ver esses galhos acontecendo, tá? Só que ela tem quase esse formato, é um pouquinho diferente. Vamos ir aos poucos aqui, vocês vão acompanhar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Nesse caso, eu vou estar colorindo com vocês, tá bom? Depois eu vou colorir aqui pra vocês verem. Não sei se eu vou acelerar a imagem ou não, vamos ver. Então, olha só. Então, a gente tem, novamente, saindo uma base mais estreita. Vou fazer ele um pouquinho menor, que senão não vai caber tudo. Ai, gente, estragou aqui meu vídeo completo, mas enfim, vamos lá, de novo. Uma base mais estreita, porque eu quero que ela apareça inteira, tá? Sobe, e eu vou começar a dividir em galhos, certo? Olha, tem um saindo pra cá, um saindo pra cá. Um central aqui ainda acontecendo. E aqui eu vou continuar me dividindo. Nesse caso, o que vocês podem fazer para ficar mais fácil? Não se preocupar ainda com linhas duplas, tá? Faz linhas finas, linhas únicas. Depois a gente transforma isso em linhas duplas, ó. Ok? Quase como um esqueleto da nossa árvore. Certo? Olha só. Então, aqui a gente já tem uma copa legal, tá? Pra gente colocar aqui a nossa floração amarela. Então, eu vou duplicar esse esqueleto aqui, pra ele ficar mais grossinho. Então, duplica aqui, duplica aqui.
Ok, então a gente fez um esqueletinho aqui. Agora eu vou vir desenhando a parte da copa. O que acontece? A copa, nesse caso, ela não vai ser uma bolota e ela não vai ser assim. Ela vai ser quase um meio termo dos dois, tá? A base geralmente é mais reta, mas a parte da copa, ela é quase como um cogumelo. Ok? Então, a gente tem a copa aqui acontecendo, um cogumelão. Tá? Então, ela vai acabar ficando atrás dessa aqui. Mas, vocês viram o formato aqui, ó? Ai, gente, essa folha ficou muito pequena, eu desenhei muito grande, perdão aí, tá? Então, o que que vai estar acontecendo aqui? Agora, eu vou decidir quais desses galhos eu vou manter na hora de fazer o meu desenho, tá? Como eu expliquei pra vocês, essas copas, elas geralmente elas são meio rarefeitas, né? Ela tem os galhos e muita floração, então muito dos galhos eles vão ficar escondidos. Então, eu vou começar aqui a definir o que vai aparecer e o que não vai, tá? Então, por exemplo, aqui eu sei que vai ter a floração. Aqui não vai ter. Aqui vai estar acontecendo aqui. Aqui vai ter um espaço aberto. Aqui vai ter um espaço aberto. Aqui vai ter outro espaço aberto. Então, ó. Então, o que não for espaço aberto, eu vou apagar, tá? Vou vir com uma borracha e vou começar a apagar. Então, por exemplo, aqui não vai aparecer. Ok? Então, aqui vai aparecer. Então, eu começo a fazer por dentro as minhas florzinhas, né? Porque no caso desse P, como eu quero que ele fique amarelinho, vai ser as flores. Ah, e aqui eu apaguei muito, ó, eu reforço. Vocês estão vendo que eu consigo ver aqui a continuidade do galho? Porque ele, de fato, continua. O que acontece é que eu apaguei. Aqui eu tô fazendo menorzinho, porque as florzinhas do IP é menor. E aqui começa a ficar ali mais espaçado, porque tem mais luz. Lembra daquele esqueminha? Ok? Então, vocês conseguem ver os galhos atravessando no meio da copa. Tá bom, agora eu vou começar a fazer a exploração da cor aqui nesse meu desenho, tá? Eu vou passar primeiro a pintura, porque quando eu for fazer a parte com contorno em caneta, vai ficar mais bonito.
vocês precisam entender algumas coisas, tá? Na hora que eu tô fazendo essas pinturas aqui, se eu for usar esse tipo de caneta, ele tem que ter uma pintura mais contínua. É claro que eu não tenho muita experiência e esse papel não é o adequado, tá? Então, não vai ficar tão bom pintar nesse aqui. Eu tô até com medo de pintar, na verdade. Sempre que vocês forem fazer qualquer tipo de pintura, seja com tinta, seja com canetinha, lápis de cor, aquarela, todo tipo de pintura que vocês forem fazer, comecem do tom mais claro e depois vocês vão pro mais escuro, tá? Porque se vocês errarem, vocês conseguem consertar com o tom escuro que vem depois. Certo? Então, aqui a gente já tem primeiro o nosso IP. Agora, eu vou vir com o meu amarelo mais escuro. Esse aqui é o amarelo ou é o marrom? Não, esse é o... Vou vir com o amarelo mais escuro, vou fazer a parte da sombra, né? Então, essa aqui é a parte que tá mais escondidinha. E ela vai ter uma sombra. É claro que esse aqui tá muito escuro, vou ter que alternar com outros, mas... quase como um contorno aqui, né? Deixa eu pegar o outro. Esse aqui não tá dando, não. Esse aqui tá... até falei. Vocês estão vendo que os contornos eu não fico me preocupando muito? Você não precisa se preocupar tanto, tá? Vocês têm essas... às vezes vocês têm uma obsessão pra ficar o contorno perfeito, não precisa. Esse bagunçado faz parte um pouco da estética do croquis. Esse estilo de desenho, né? Só pra dar um sombreado, não ficou tão bom, mas deu pra entender. Deixa eu tentar pegar um tom de verde que vai ficar bom aqui, gente, porque tem umas canetas que elas são boas, tem outras que não são tão boas. E tem outras que já acabaram. Claro que lápis de cor você tem mais controle sobre essas bordas e tudo mais. Então, se forem fazer de lápis de cor, talvez fique mais fácil, tá? Eu vou pintar essa daqui de fundo. Agora.
Ok. Não sei o que pegar outro tom. Deixa eu testar aqui. Não gostei. Tem que ser esse aqui mesmo. Agora eu venho com outras cores. Deixa eu ver essa aqui, se essa é boa. Essa é muito escura. Tem que ser esse aqui mesmo. Tá? Então, temos a nossa outra copa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se eu tenho que já mandar esse vídeo pra vocês. Só mais essa aqui e eu já mando, tá? Eu não sei porque tô falando como se estivesse ao vivo. Ai. Estou aqui conversando como se estivesse em live, gente. Por favor, deixem comentários pra mim não me sentir tão sozinha nesse bate-papo que eu tô tendo aqui com essa folha em branco. Vocês estão vendo que nesse preenchimento aqui, como era um preenchimento muito grande, ele começa a ficar um pouco manchado. Então, que truque que eu uso é fazer o preenchimento no formato semicírculo aqui, ó, tá vendo? Como se esse manchado fosse proposital, tá? Ok? Porque essa caneta aqui, ela é um pouco mais, ela mancha mais. Essa marca aqui, ela mancha mais. Mas ela tem cores mais bonitas. Então, aqui eu faço esse manchado nesse formato semicircular, porque daí dá a sensação que é proposital, né? E eu venho aqui agora preenchendo com as minhas sombras, certo? Então, esse aqui era um verde, tá, gente? Só que é um verde muito escuro. E eu vou misturar com outros tons de verde daqui a pouco. Então, essa parte aqui que é a parte mais escura. Deixa eu
pegar os tons. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Esse é meio azul, não gosto muito dele, não. Acho que vai ter que ser esse aqui mesmo, vamos ver. Se ficar ruim, vamos descobrir juntos. Não gostei muito, não. Vamos ver. Vamos misturando. Esse aqui é até bom. Até que vai funcionar esse aqui. Mas tá vendo como consigo misturar as cores? Porque esse tipo de caneta, ele, quando ele molha, ele meio que dá uma diluída. Tá vendo? Então, eu posso fazer uma coisa mais escura aqui e vir com outra, transformando num degradê quase, tá vendo? Ele vai se espalhando. Se você passar várias vezes a mesma cor, ele começa também a fazer camadas, tá? Então, eu lembro que eu tinha passado o primeiro preenchimento todo com essa cor. E se eu passar mais uma vez aqui, ele vai construir camadas desse tom aqui. Um voluminho aqui. E outro aqui. Pra ficar mais realista, né? Mas aqui eu consegui uma volumetria interessante, tá? Então, venho completando com meus troncos. Acho que eu vou começar com uma mais clara primeiro. Quem gosta de fazer raízes, esse é o momento.
por último. Ok? Temos uma base. E você pode complementar com uma caneta preta, se quiser, um nanquim. Eu tô sem caneta nanquim aqui. Então, eu peguei essa caneta aqui, ponta fina. Certo? Então, depois eu vou postar ele todo contornadinho pra vocês. Tchau!